E aí, povo estudioso, bom dia. Deise ficou me provocando ontem, dizendo que meu vídeo ia ser profissional por conta de Marcos Maia, aquela história toda, né? Como eu não resisto a uma provocação, eu resolvi hoje fazer a coisa assim, a Vera, fazendo, sabe, momento blogueirinha não, né? Mas aquele momento de professora, de cenário, tudo montado, preparado. Luquinhas ficou me perturbando ontem, dizendo que ia assistir Han Solo e que ia me dar spoiler. E aí aqui, olha, um pouco para vocês das coisas que eu curto. Então temos ali Han Solo, sim, né? Darth Vader, R2-D2, C3PO, os clássicos de Star Wars, que eu gosto tanto, que sou uma consumidora dessa cultura nerd assumida. Para mim é muito tranquilo falar a respeito disso, porque eu, mais do que eu me identifico, eu realmente isso está na minha formação, eu diria que quase que corre no meu DNA. E aí eu fiquei pensando também que é complicado, é difícil a gente ficar falando pra gente mesma, né? Vocês já perceberam, eu circulo, eu gosto de movimento, eu gosto de estar com pessoas, mas eu pensei também na oportunidade de fazer desse momento, um momento a gente também, vocês conhecerem um pouquinho mais do meu universo, né? Tem muita coisa que eu já disse, sou aquela feminista de carteirinha, e eu trouxe, tá no meu WhatsApp, mas é sempre bom relembrar, né, a frase de Simone de Beauvoir, que eu coloquei ali para vocês, né, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria subsistência. Trouxe Mafalda também. Mafalda é infância, Mafalda tem tudo a ver com história, com geografia, com política, né? Mafalda é extremamente atual. E ali, né, a Frida Kahlo, né? Opa, deixa eu vir para cá só para vocês identificarem Frida Kahlo, a Mulher Maravilha aqui em cima do globo. Não é mensagem subliminar, não, é poder feminino mesmo, né? Darth Vader também tá logo ali. Ontem eu fiz a dica para vocês da revista de atualidades do Enem. Ó, a pessoa já segurando tudo certinho, bonitinho, que chique. Só que eu esqueci de avisar para vocês que a revista, ela tem uma outra coisa muito bacana, que ela traz questões do Enem e de outros importantes vestibulares, como é que essas instituições cobram esse tema de atualidades. Então, vale a pena a revista também por esse motivo, né? Tem questões aqui referentes ao Enem, a Escola Superior de Propaganda e Marketing lá de São Paulo, FGV, FUVEST, tem de tudo aqui, um pouco, FUVEST inclusive de 2017, né? Da Unesp também, tem gabarito comentado, o que também fica muito, muito bacana, porque aí o aluno, se ele erra a questão, ele consegue identificar com o gabarito comentado o que foi que ele localizou, né? O que foi que ele errou, melhor dizendo. Então tá aqui. E eu trouxe para vocês também, porque a gente vai falar na aula de hoje a respeito do iluminismo, tá aqui na televisão para vocês, o Guia do Estudante da FUVEST de 2018. E nesse guia do estudante, né, da FUVEST, específico da FUVEST, tem aqui, eu marquei a página, né, o tema da redação, que foi justamente sobre Kant, né, a questão da maioridade, né, do pensamento autônomo defendido. Então aqui, olha, o tema da redação, a redação que foi de 2017, né, que falava, a proposta da redação responda à pergunta, né, o que é esclarecimento? E aí tem um texto, as orientações, né, então a partir do texto do filósofo Immanuel Kant, o candidato deveria refletir sobre o conceito de esclarecimento, a capacidade de pensar por conta própria. Isso tem tudo a ver com o iluminismo, que é o que a gente vai estudar hoje. E também, para a gente nunca esquecer, que no nosso módulo, né, no módulo Sou Mais Humanas, tem todas as questões aqui a partir da página
da página 63, quando começa a falar de Revolução Industrial, e daí por diante tem tudo a ver com as aulas que a gente vai ter hoje, né? Além de Iluminismo, já tivemos Revolução Industrial, Iluminismo, a Revolução Americana, Revolução Francesa, enfim, a partir da página 63 vocês já encontram as questões, inclusive as questões mais atuais, vestibulares até o ano passado a gente trouxe. Vale a pena, tem que fazer essas atividades, até porque é para vocês compreenderem como é que cada instituição ela pensa as suas questões, né? Então, dê uma olhadinha no módulo, acompanhe, no final tem lá também o nosso gabarito, e para quem vai fazer FUVEST no final do ano, fica aqui a dica do nosso módulo. Então, vamos lá, deixa eu organizar, porque eu não gosto de bagunça, eu gosto de deixar as coisas assim organizadinhas, até porque se eu precisar pegar de novo, está aqui. E aproveitando o nosso momento Han Solo, Star Wars, que a força esteja com cada um de nós, né? Vamos lá falar a respeito do iluminismo, desse movimento tão importante para a história do mundo ocidental. Toda vez que a gente vai estudar um conteúdo, a gente precisa, eu sempre falo da importância do contexto histórico. Porque o contexto, quem são aquelas pessoas, que momento era aquele, o que estava acontecendo, é isso que vai mostrar para a gente, vai nos ajudar a compreender aquele conteúdo. Nós precisamos compreender as pessoas, nós precisamos compreender o momento. E é importante também a gente analisar os conceitos. Toda vez que a gente fala a respeito de iluminismo, a gente vai automaticamente, alguns conceitos vão vir à nossa mente. Então a gente fala de iluminismo, a gente está falando a respeito de razão, de ciência, de esclarecimento, né? A gente está falando de um movimento claramente de oposição ao absolutismo monárquico. Então eu trouxe no primeiro slide, vocês acompanham porque vocês já têm esse material, esse conceito de iluminismo, tá? Então, eu trouxe dois conceitos para vocês, né? O primeiro, de um movimento intelectual que rejeitava o misticismo religioso, exaltando a razão e condenando o absolutismo dos reis. A gente nunca pode perder de vista que o iluminismo foi um movimento burguês. E a burguesia, para ela conseguir se firmar, ela precisava acabar com aqueles entraves, resquícios do pensamento medieval. Então, o misticismo religioso era um desses, e era importante combater esse misticismo religioso, porque tinha uma questão, gente, relacionada à igreja. A igreja como uma grande instituição que ajuda a alicerçar, a justificar o absolutismo monárquico. Então, essa ideia de romper com o misticismo, né, celebrando a ciência, a razão, tinha um objetivo muito claro: combater o pensamento dogmático da igreja e o próprio absolutismo monárquico. Aí eu trouxe um outro conceito, bem simples também, sobre o iluminismo, que diz que era um conjunto de ideias, de fato é um conjunto de ideias que estava em sintonia com a burguesia, com as necessidades da burguesia. Então a burguesia, para que ela pudesse ter o poder político que ela tanto desejava, ela precisava alterar o modo de pensar daquela sociedade. Ela precisava, para ela ter acesso ao universo político, ela precisava sim romper com essas barreiras feudais. Então o iluminismo, ele vem em sintonia realmente ali, olha, vibrando, né? O pensamento vai vibrando junto com as intenções da burguesia europeia, né? Não podemos esquecer que é um movimento que nasce na Inglaterra, mas vai se desenvolver sobretudo na França, porque a França estava sedenta dessas ideias iluministas. Então, por isso que esse movimento nasce na Inglaterra, porque a Inglaterra rompeu com o absolutismo monárquico, por isso também que nasce lá tinha espaço para poder pensar de maneira mais livre, mas vai encontrar na França intelectuais, um grupo sedento desse pensamento autônomo, desse pensamento livre que o iluminismo defendia. Então, eles têm sintonia com a necessidade, né, burguesa de superar as barreiras sobreviventes da antiga ordem feudal. Essas barreiras sobreviveram e estavam encarnadas na forma do absolutismo monárquico e em práticas socioeconômicas como a do mercantilismo. O mercantilismo era o braço do Estado dentro da economia. Então a burguesia, ela pretende, para se afirmar,
combater o absolutismo e o próprio mercantilismo, porque eles são defensores do liberalismo econômico. Tranquilo? Lembrando que eu continuo aqui com o controle para passar os slides, né? Qual é o contexto em que surge o iluminismo? Né? O iluminismo ele vem em um contexto onde a burguesia ela criticava o antigo regime, porque o antigo regime era a encarnação do absolutismo, era a encarnação desse pensamento medieval. Então eles vêm para contrapor esse pensamento do antigo regime, propondo um pensamento livre, racional, científico, buscando o esclarecimento que só viria através da educação. Por isso que para os iluministas a educação ela era tão importante, porque a educação era esse veículo capaz de permitir que as mentes se libertassem para serem então guiadas pela razão e pela ciência. Por isso os iluministas valorizavam tanto, gente, a educação, né? Coloquei para vocês também a ideia de que eles acreditavam, né, que o Estado... Por que a burguesia vai dizer, olha... Ih, peguei no microfone de lapela, é sempre ruim porque faz barulho. Por que os iluministas eles vão dizer quem vai liderar esse movimento somos nós? Porque para os iluministas, só um Estado forte seria capaz de promover as alterações que a sociedade clamava. E o Estado, para ser verdadeiramente forte e poderoso, precisava ser um Estado rico. E a única forma do Estado enriquecer seria se o Estado se livrasse do absolutismo monárquico, se livrasse do mercantilismo, para que de fato houvesse uma livre concorrência, o acúmulo de capital, ou seja, né, para que o capitalismo ele pudesse se consolidar. Por isso que eu coloquei esses três argumentos ideológicos que eram utilizados pela burguesia para justificar a ideia do iluminismo, né, e o porquê de se romper com o absolutismo monárquico. Então essa ideia de que o Estado só é verdadeiramente poderoso se ele for rico. Para ele enriquecer, ele precisa expandir as suas atividades capitalistas, e para o Estado expandir as atividades capitalistas, ele precisava da liberdade à burguesia. Então por isso que a burguesia ela vai tomar para si essa responsabilidade, ela vai liderar, ela vai encabeçar esse movimento, né, de pôr fim ao antigo regime. Bom, coloquei para vocês também os princípios básicos do iluminismo, né? Alguns a gente já começa a aula falando dessa ideia de razão, de ciência, né? Da valorização da educação em busca do esclarecimento. Os iluministas eles eram defensores das liberdades, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. E aqui é sempre bom a gente fazer um parênteses para esmiuçar um pouco o que é essa tal liberdade de pensamento, porque o pensamento por si só ele já é livre, né? Não tem uma maquininha aqui controlando aquilo que a gente vai pensar. Quando a gente usa a expressão liberdade de pensamento, gente, a gente está querendo dizer que é o indivíduo ser capaz de pensar por ele mesmo, para que o pensamento dele não seja dogmático, centrado, fechado em uma verdade que não se permite alterar. Lembra de Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pois é, o pensamento livre, a liberdade de pensamento é essa, onde o indivíduo ele é capaz de maneira autônoma, de maneira independente, refletir, pensar e chegar às suas próprias conclusões. Quando você vive em um regime político onde o Estado te diz o que você tem que pensar, ou algum tipo de instituição, enfim, você está tendo essa sua liberdade de pensar cerceada. Ela acaba sendo controlada e isso é algo ruim. E o que seria liberdade de expressão? Que é a capacidade que o indivíduo tem de, em uma determinada, na sociedade em que ele vive, poder dizer aquilo que ele pensa. Só que dizer o que o indivíduo pensa, gente, não é sair por aí falando absolutamente tudo. Por quê? Porque quando você vive, por exemplo, um Estado democrático de direito, você tem uma Constituição, você tem um conjunto de leis, o Estado ele é signatário, ele acompanha algumas resoluções internacionais, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu digo para perceber se o que eu estou dizendo é ilegal. Porque se é ilegal, se fere os direitos humanos, se fere a Constituição, entendeu? Se tira a liberdade do outro, se fomenta a violência,
eu não estou exercendo minha liberdade de expressão. Na verdade, eu estou utilizando aquilo que eu digo como mecanismo de opressão, como mecanismo promotor de violência. Então, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala, para a gente não confundir liberdade de expressão com falar tudo que eu penso sem levar em consideração quais são as normas desse viver em sociedade. Então isso é uma coisa que é importante a gente ter essa clareza, né? Sobre aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Entendendo que aquilo que eu não posso, quase o controle cai, eu não posso, não por uma questão, eu não posso, na verdade, porque dizer aquilo vai de encontro às leis, à instituição, à própria democracia, tá? Coloquei para vocês aqui também que eles eram contrários aos dogmas que eram perpetuados pela religião, pela igreja, qualquer igreja, né? Não se tratava apenas da igreja católica, qualquer igreja, porque o dogma, gente, ele não permite que você o questione. O dogma está baseado em uma verdade centrada, absoluta, que não abre espaço para o diálogo. E os iluministas vêm para romper com isso, vêm para romper com esse pensamento dogmático, fechado, centrado, que não permite o diálogo, que não permite o encontro com o outro, que não permite a divergência. Então o pensamento, para ele ser livre, ele precisava romper com esse dogmatismo, né? E coloquei ainda para vocês que eles tinham uma visão progressista em relação à humanidade. Os iluministas, eles achavam que uma vez que a sociedade ela se construísse a partir do pensamento racional, científico, do esclarecimento, da educação, da garantia das liberdades civis, a humanidade ela estaria em um contínuo progresso. Eles se equivocaram. Porque o movimento humano, ele não tem como... A gente não mede as ações humanas dentro de um laboratório, sabe, numa pipeta. Você não pesa. As ações humanas, elas são sempre... elas são surpreendentes. Quando você começa um movimento, você não sabe no que ele vai resultar. Você até deseja que o resultado final seja mas você não tem garantia de que vai ser de fato aquele resultado final. Por quê? Pela dinâmica humana. Então eles imaginaram que uma vez a sociedade esclarecida, ela não teria retrocessos. Erraram. A humanidade, a nossa história, está repleta de movimentos, de avanços e de retrocessos. Nós vivemos o contexto agora, o contexto humano no qual nós estamos inseridos, né? 2018 nos mostra exatamente isso. Então nós temos um movimento de vai e volta, né? Você dá um passo à frente, 2 passos atrás, depois avança mais um pouco, recua. É da dinâmica humana. E se a sociedade ela não tem muito firme os seus fundamentos de garantias civis, de garantias sociais, né, da garantia de um Estado democrático de direito, esses movimentos de retrocesso, eles acabam sendo mais frequentes e mais nocivos. Então, quando uma sociedade ela se constrói de maneira muito sólida dentro do Estado democrático de direito, ela também vai viver esses episódios, né, de retrocesso, porém eles serão menores, né, porque você tem uma sociedade mais consolidada. Bom, o que então eles defendiam e o que eles combatiam de maneira bem didática, né? Eles combatem o absolutismo monárquico, eles combatem o mercantilismo, eles combatem o pensamento dogmático, né? Então eu coloquei aqui para vocês, né? Combatem a tese do direito divino, porque é a tese do direito divino que vai justificar o absolutismo monárquico, e coloquei ainda para vocês a participação da igreja na vida pública. A igreja, como instituição relacionada aos assuntos da fé, ela não deveria interferir, participar em assuntos de natureza pública. Então eles estavam aqui defendendo essa separação entre igreja e Estado. É disso que eles estavam falando, né? Essa ideia de achar que os iluministas eram todos ateus e que queriam... Isso não é verdade, gente. O que os iluministas estavam propondo era que houvesse uma separação entre igreja e Estado. O Estado precisa ser laico. É disso que nós estamos falando. Alguns iluministas eram ateus, outros não. Mas o que está em discussão é essa questão do Estado laico. E coloquei entre aquilo que eles defendiam a igualdade jurídica, essa noção de que diante da lei todos os indivíduos são iguais. Diante da lei.
Porque, gente, nós somos diferentes em essência. Cada ser humano ele é único. Então nós somos diferentes. Essas diferenças elas devem ser celebradas ao invés de ser motivo de tanta intolerância. Então eles vão defender que diante da lei os indivíduos deveriam receber o mesmo tratamento, eles deveriam ser iguais. Eram defensores da propriedade privada, a gente não pode esquecer que é um movimento de natureza burguesa. Coloquei ainda para vocês que eles defendiam a tolerância religiosa, filosófica, de pensamento, ou seja, diante daquele que pensa diferente de mim, diante de uma divergência ideológica, nós vamos divergir, mas nós não vamos nos matar. E eu não vou cessear o seu direito de divergir. A divergência ela faz parte. Mal da humanidade se o indivíduo que lá no passado pensou em facilitar a vida dele e construir a roda, ele não tivesse quebrado a cabeça, ele não tivesse ousado fazer diferente. Então é importante que a gente, as perguntas elas nos movem, elas nos inquietam, os avanços tecnológicos vêm muito nesse sentido também. Então é importante que a diferença ela continue existindo. Mas a gente tem que garantir que as pessoas possam exercer, né? É preciso que a gente tolere, a gente respeite aquele que pensa de maneira diferente. E a gente esteja sempre aberta ao diálogo. O diálogo é muito importante, né? Uma sociedade sem diálogo é uma sociedade violenta. O direito à liberdade pessoal, social, da propriedade privada, do indivíduo ele poder existir de maneira plena, né? E a defesa do contrato como mediador das relações sociais. Por que esse contrato? O Rousseau vai ser um grande defensor dessa perspectiva, né? O John Locke também, de que você precisa mediar as relações humanas através de um contrato que estabeleça, né, quais são os direitos, quais são os deveres de um cidadão, para que um governante ele não se perpetue no poder. Então, na verdade, quando eles falam a respeito disso, é mais uma forma de combater o absolutismo monárquico. Vamos passar aqui o slide. Os princípios básicos do iluminismo eram 3, né? Essa ideia da autonomia, da individualidade e da universalidade. Vamos começar pela universalidade. Os iluministas eles acreditavam que os princípios que eles defendiam eram princípios de valor universal. Eles serviriam para qualquer sociedade, em qualquer época, em qualquer lugar, independentemente de suas características particulares. Então, os valores iluministas, eles eram defendidos como valores universais, né? Segundo, o princípio da individualidade. Veio muito para fazer um contraponto àquilo que a gente encontrava na Idade Média. O homem medieval, ele é o homem do coletivo, né? Os desejos, os anseios, o sonho pessoal, ele não assinava sequer a própria obra de arte. Então, o iluminismo, ele vem também para resgatar um pouco daquele hedonismo que a gente viu no Renascimento cultural, né? Desse homem que também quer satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades. Então eles vêm nessa perspectiva da individualidade, de valorizar o indivíduo, né, com seus sonhos, seus anseios, seus projetos, né, que esse indivíduo ele possa se realizar. E o terceiro princípio básico, que é o da autonomia, de que qualquer indivíduo ele é capaz de prover o seu próprio sustento intelectual e material. O indivíduo ele é capaz de sobreviver por ele mesmo. Então eu tinha colocado aqui para vocês isso, olha, os homens estão aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da religião ou de uma ideologia. O pensamento, é isso que a gente fala, é isso que eles falam tanto de liberdade de pensamento. Que cada indivíduo, ele pode pensar por ele mesmo. Ele não precisa da tutela de ninguém, ele não precisa que o Estado diga como ele pensa, ele não precisa que uma religião diga como ele pensa, ele não precisa que uma pessoa diga como ele pensa. Ele é capaz de prover a sua capacidade de pensar de maneira autônoma e independente. E ele também é capaz de prover o próprio sustento. Ele pode trabalhar e ele precisa prover o próprio sustento, né? Trouxe ainda para vocês, de maneira resumida, né, a base do pensamento iluminista, que é essa ideia da razão como guia do conhecimento e da ação do homem. Então essa é a base, é a razão que vai guiar o ser humano para que ele possa pensar de maneira tão autônoma, de maneira tão independente, né? O mundo estaria em contínuo progresso e o que guiaria o progresso humano seria justamente, né, a razão, o desenvolvimento da razão humana. Então quanto mais racional uma sociedade fosse, mais desenvolvida ela seria. Bom,
Essas teorias todas, essas ideias, esses princípios, eles possuem uma matriz, né? A matriz de um pensamento começa com o pensamento de René Descartes, né? Se a gente for buscar no passado, lá do Iluminismo, a gente vai chegar no século XVII, a gente vai buscar esse pensamento mais estruturado, científico, racional. E aí alguns iluministas, eles foram fundamentais, né? A gente, por exemplo, o Iluminismo, ele teve uma grande obra, que foi a enciclopédia, né? A enciclopédia do Denis, organizada, né, pelo Denis Diderot e pelo Jean d'Alembert, que vai fazer o quê? Reunir. A ideia de uma enciclopédia era de um lugar onde você pudesse reunir de forma ampla todo o conhecimento. E as enciclopédias, a Wikipédia que o diga, né, funciona como uma grande enciclopédia livre, eu tenho lá minhas ressalvas, mas funciona assim. Os estudantes, durante muito tempo, antes do advento da internet, você tinha em casa as enciclopédias. A mais famosa era a Enciclopédia Barça. Era a ideia de que você pudesse reunir ali todo o conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade. Então, o que o Diderot e d'Alembert vão fazer é reunir na enciclopédia, que não era um volume só, a quantidade de volumes variou conforme a edição. Então, nós tínhamos 18, 19 volumes, poderíamos ter mais, dependia da edição, esse conhecimento. E lá nós encontramos os escritos, a produção intelectual de algumas figuras que foram fundamentais para o Iluminismo, né? Entre eles, o Voltaire, né, que é esse primeiro teórico que eu trouxe aqui pra gente. Voltaire, cada um desses teóricos, gente, daria um curso, né, superior. Eu me lembro até que o Leandro Carnal, numa entrevista ao Jô Soares, né, ele diz assim, olha, o estudante agora, professor da Unicamp, né, historiador, ele diz assim, os estudantes agora, eles chegam e vão estudar, tô lá falando a respeito de Immanuel Kant, que é assim que ele fala, ele diz assim, eu discordo. Aí, Carnal, como assim você discorda, meu filho? Aqui, para você entender Kant, você vai precisar estudar uns 40 anos, lendo em alemão, e depois mais 40 para você conseguir discordar. Então, seria muita pretensão de minha parte, de qualquer professor, a gente esgotar. Na verdade, o que eu selecionei é do pensamento de cada um deles, o que vai nos interessar para alicerçar o que foi o movimento iluminista. Então não é para aprofundar não, viu gente? Quem tiver interesse pode fazer isso, né? Existem obras sobre cada um desses pensadores. Aqui é só mesmo para a gente pincelar daquilo que eles escreveram, o que é que nos interessa sobre o pensamento iluminista. E aí o Voltaire, ele vai dizer que todos os homens, eles têm direito à liberdade. Por isso que ele teve aquela frase famosa, né? Que ele diz assim, que posso discordar de tudo que você disser, mas defenderei até o final o direito que você tem de dizer. Então, discordar é normal, mas eu preciso garantir, para eu garantir a liberdade, eu preciso, para que eu defenda a liberdade, melhor dizendo, eu preciso garantir que ela exista. Então, ele vai dizer que todos os seres humanos, eles têm direito à liberdade. A liberdade, pessoal, é uma condição inerente. Ninguém nasce agrilhoado, ninguém nasce privado da liberdade. Todos nós nascemos livres. A ausência da liberdade, inclusive, é uma punição que a sociedade impõe àquele que não sabe viver de maneira livre. Então você tira do indivíduo aquilo que é mais importante, que é a própria e que é natural. Você tira dele a liberdade. Então, nascer livre é uma condição natural inerente a todos nós seres humanos, né? Todos teriam direito à propriedade, porque também é uma forma de você combater o absolutismo monárquico, né, que tudo era do rei. Lembram lá de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu, minha vontade é soberana e absoluta, né? E o direito também à proteção das leis, de que todos os indivíduos, além de nascerem livres, a lei precisava proteger a todos. Esse é o princípio fundamental do direito. O Voltaire, ele não era um republicano, gente. Às vezes a gente fica achando que todo iluminista era um republicano. Não é verdade. O Voltaire é um monarquista. Agora, ele não é um defensor da monarquia absolutista. Ele era defensor de uma monarquia esclarecida. Que monarquia seria essa? Seria justamente aquela monarquia em que o rei, ele governaria com limites ao seu poder e cercado de filósofos, de pessoas que pudessem auxiliá-lo a promover a razão, a ciência, a educação, o desenvolvimento. Voltaire, gente, pelas suas ideias, ele foi duramente perseguido pela igreja.
Voltaire, ele vai acabar sendo... ele vai ter que fugir. E aí ele se estabelece na Inglaterra, onde ele produz, né, Cartas Inglesas, né, que é uma das principais obras de Voltaire, defendendo seu ponto de vista, etc. Depois de Voltaire, eu trouxe pra gente o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que também não era republicano. Montesquieu, ele acreditava que cada sociedade ela tinha que fazer um exame das suas principais características, levando em consideração o tamanho do seu território, suas características geográficas, levando em consideração o tamanho da população. E aí, a partir dessa análise do tipo quem eu sou, que tipo de governo seria construído? Se seria uma monarquia, se seria uma república, seja lá qual fosse o modelo escolhido pela sociedade, Montesquieu ele vai dizer que precisava existir uma separação dos poderes. Então ele é defensor dessa ideia de que deveria existir o executivo, o legislativo e o judiciário. Os três poderes independentes, mas um observando e vigiando o outro, né? Para que nenhum tipo de arbitrariedade, de abuso fosse cometido. A ideia era evitar que o governante, o executivo, ele tivesse o controle absoluto sobre tudo na sociedade. Então os poderes seriam divididos para que se desse de uma forma mais democrática, né? Era um grande crítico, né, dos costumes da época, justamente porque esses costumes eles reproduziam a mentalidade absolutista, né, centrada na ideia de que o indivíduo ele teria limites à sua própria ascensão social, né. E aí eu coloquei dos teóricos, né, eu fiz aqui uma escolha, selecionei 4, Voltaire, Montesquieu e agora Rousseau. Rousseau é um teórico importantíssimo, é o único pobre da história, diga-se de passagem, né? Ele vem de uma origem muito humilde e é engraçado como de onde vem a pessoa também nos ajuda a entender por que ela diz o que ela diz, né? Todo indivíduo ele tem um lugar de fala, ele tem motivos para dizer aquilo que ele diz, aquilo que ele pensa. E a história de vida de Rousseau vai moldar também o pensamento dele. Rousseau, ele acreditava que originalmente todo mundo nasce bom. É a sociedade quem corrompe o homem, né? A sociedade nos corromperia. É a teoria lá do bom selvagem, de que houve uma época em que nós éramos extremamente... vivíamos em harmonia. Mas com o advento da propriedade privada, a propriedade privada foi duramente criticada pelo Rousseau, porque ela teria sido a responsável pelo surgimento da desigualdade social. Como Rousseau era um homem brilhante, inteligentíssimo, ele sabia que voltar àquele estado de origem natural não seria possível, né? Porque a história ela não volta. A história ela é extremamente dinâmica, mas uma vez que ela começou, né, apertou play e foi. Né? Ela não volta. Por isso que Marx ele diz, né, que a história, quando ele diz assim, a história ela sempre se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, porque as coisas elas não voltam a ser como elas eram antes, né? Depois que vai, já era. Mas você pode sim manipular um sistema para que um determinado acontecimento ele volte a se reproduzir. Só que da primeira vez que ele aconteceu, as pessoas eram ingênuas, elas não sabiam que ia ser daquele jeito. Da segunda vez, não, já tem toda uma maldade envolvida nisso aí, né? A gente não pode mais dizer eu não sabia, porque a gente sabia, porque já aconteceu. Por isso que a história ela é tão importante, né? É memória, Clio, é memória, gente. A memória para dizer pra gente o tempo inteiro, opa, pera, ainda que a gente já viu esse filme, e se esse filme volta, olha aí quais foram as consequências, né? História, né? Obviamente que eu sou apaixonada como historiadora, sou apaixonada pela história, mas negar a importância da história é de uma ignorância, né? Absurda, né? Maluquice. Então Rousseau, gente, ele tem essa origem humilde e ele vai dizer, olha, o surgimento da propriedade corrompeu a sociedade. Como ele sabe que não dá para voltar no tempo e, né, voltar a ser naquele estado de origem, ele vai defender que a sociedade ela tem condições sim de se desenvolver de maneira mais justa e igualitária, ainda que não seja aquele estado de natureza perfeito. E uma das formas de fazer isso, para ele, por exemplo, era educando as crianças em separado, até por volta dos 7 anos, que é quando a gente sabe que o caráter da criança você consegue moldá-lo bem, e depois você reinsere na sociedade. Ele vai defender a ideia de que somente por meio de um contrato social
é que você conseguiria diminuir essas discrepâncias, essa desigualdade social. Por quê? Ele é um republicano. Então ele acreditava que através desse contrato social onde a vontade da maioria prevalecesse, você conseguiria então diminuir a desigualdade, porque é a vontade da maioria. Então ele é um defensor também de que se o governante ele não consegue cumprir com o seu papel, que é o de zelar pelo bem comum, pelo bem social, ele precisa zelar por todos, esse governante ele deve ser substituído, né? Então ele vai dizer que só quando a vontade da maioria prevalece é que a sociedade ela pode ser mais justa. Não vai ser perfeita, mas seria uma sociedade mais justa, né? E por último, Immanuel Kant, que eu falei para vocês que a FUVEST trouxe, tá aqui no módulo, gente. Por favor, não esqueçam do nosso abençoado módulo, deu muito trabalho para fazer o módulo, tá? Do nosso módulo, essa questão não só como tema da redação da FUVEST, mas também nós tivemos aí 2 anos, né, dois vestibulares da FUVEST cobrando tema relacionado ao iluminismo, cobrando questões relacionadas ao despotismo esclarecido, questões relacionadas ao Marquês de Pombal, que tem tudo a ver com o despotismo esclarecido. Então é bom ficar atento a esses temas. O iluminismo é um desses conteúdos de história que permite que você passeie do iluminismo, vários temas podem ser abordados. Então é como se ele faz um rizoma, entendeu? Ele se ramifica. Então é uma característica muito forte do iluminismo, né? E Immanuel Kant, né, que nasce na Prússia, era um grande admirador de Rousseau. Mas também ele tem, além de Rousseau, na sua formação, nós vamos encontrar outros teóricos que contribuíram para a formação do Immanuel Kant, né? O próprio John Locke, o Hume, ele tenta equilibrar um pouco o pensamento mais empírico de Locke com o idealismo de Hume. E aí, o que vai nos interessar de Immanuel Kant nesse momento é essa ideia mesmo do esclarecimento, da autonomia, né? Que ele vai dizer que deixa eu pegar aqui para eu citar de maneira mais precisa qual foi o pensamento, né? A frase de Immanuel Kant, quando ele diz assim: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade quando ela não é causada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação e de coragem para servir-se de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Sapere aude, ousa fazer uso de teu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento, né? Sapere aude, gente, foi uma citação de Horácio, né? E significa justamente isso, né? Ousa saber. Então, é uma das bases do pensamento de Kant, por isso que o iluminismo tem tudo a ver com o pensamento racional, né? De esclarecimento que ele vai trazer. Então, ele vai defender também, tá aqui, lá no guia da FUVEST que eu falei para vocês, ele vai defender, como ele bebeu de Rousseau, ele é um defensor, ele vai dizer o seguinte, olha, que a soberania popular, ela deve prevalecer. Só que o Kant ele vai dizer que ele vai separar os cidadãos em 2 grupos, né? Um grupo era formado pelos cidadãos ativos e os passivos. O cidadão passivo é aquele que não tem propriedade. Porque ele achava que o indivíduo que não tinha propriedade, que não era capaz de prover o próprio sustento, que dependia de outro, ele não conseguia ter esse pensamento livre. Ao passo que os cidadãos ativos, eram aqueles que tinham propriedade. Então, para Kant, somente os indivíduos que tivessem propriedade conseguiriam desenvolver um pensamento livre e só esses seriam os cidadãos ativos. Então, seria o corpo dos cidadãos ativos que conduziria à sociedade. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida depois, vocês, a vontade de dúvida é isso, né? Vai, volta, pausa, anota a dúvida, depois é só vocês perguntarem que a gente está aqui para responder. Bom,
E aí agora que a gente já conseguiu esmiuçar a base teórica, ideológica, de pensamento, né? Ideologia, esse conjunto de ideias, a base de pensamento do iluminismo, vem o outro grande braço do iluminismo, que é o braço econômico. Né? A gente sabe que é um movimento de caráter burguês. Então ele quer atingir a mentalidade, porque aquela mentalidade ela justificava o absolutismo monárquico, e o iluminismo está mirando no absolutismo monárquico, e o outro braço do absolutismo era o mercantilismo, por isso que eles vão vir também, dentro do iluminismo, nós vamos encontrar o nascimento do pensamento do liberalismo econômico. Né? Eu trouxe alguns teóricos para a gente analisar. O primeiro da escola fisiocrata, né, que é a escola do François Quesnay, que vai defender, né, a ideia de um direito natural. O direito natural, gente, o próprio nome já diz, ele nasce com o indivíduo, ele é natural, ele não foi inventado por ninguém, ele é uma condição natural a qual todo indivíduo ele está submetido. E qual seria para os fisiocratas esse direito natural? O direito de usufruir da vida, até porque sem a vida nenhum outro direito ele faz sentido, tá? E o direito de exercer as suas faculdades. O que seria exercer as suas faculdades? A capacidade mental de poder... Uai, Jesus. Espera ainda que eu mudei aqui o slide, gente. Coisas de quem está gravando. Eu não vou editar isso não, vai ao vivo mesmo, viu? Que já dá muito trabalho. Então, e coisa de quem se movimenta muito, né? Eu tenho essa coisa de falar com as mãos, aí eu tenho que ficar segurando firme, forte. Tem que olhar para o lugar certo, que eu fico olhando às vezes para o lugar errado. Firme e forte aqui no controle remoto. Então, o exercer as suas faculdades passa por isso de pensar de maneira livre, de maneira autônoma, de maneira independente, né? O limite da ação humana. Quais são os limites da ação humana? Que coisa bacana para a gente discutir nos dias de hoje, né? Qual é o limite da ação humana? E aí eles vão responder: o respeito à vida, caríssimos. O respeito à vida, porque depois que morre, já era, tá? E óbvio, o direito à propriedade privada, porque essa galera é burguesa, né? A gente não pode esquecer disso. Os fisiocratas eram críticos da intervenção do Estado na economia, e eles defendiam que o que de fato gerava riqueza em uma sociedade era a agricultura. Todas as outras formas era a terra é a fonte de riqueza. Todas as outras formas, indústria, comércio, na verdade só faz circular produto. Né? Eu coloquei para vocês, né? O comércio e manufaturas não criavam produtos, só faziam circular ou transformava. Então, os fisiocratas são defensores da terra como grande fonte de riqueza. E depois, a escola do liberalismo econômico, que é a escola do Adam Smith, né? Que entendia que o Estado ele não deveria também intervir na vida econômica. Só que, diferente dos fisiocratas, o Adam Smith ele é defensor da ideia de que o que gera riqueza é trabalho. Campo, cidade, manufatura, indústria, comércio. O que gera riqueza para o Adam Smith é a ideia realmente do trabalho. O trabalho é o que gera riqueza. Fisiocratas, a terra gera riqueza. No liberalismo, quem gera riqueza é o trabalho, né? Então a verdadeira fonte de riqueza era o trabalho, e aí a divisão do trabalho para otimizar a produção, que a gente vai ver também no liberalismo econômico. E a economia, ela não deve ser dirigida pelo Estado. O que dirigiria a economia seria essa mão invisível, o princípio do laissez-faire, laissez-passer, essa ideia da livre concorrência, de que o que vai reger a economia é a lei da oferta e da procura. Então o Estado não tem que dizer o que vai ser produzido, como vai ser produzido. Na perspectiva do liberalismo econômico, o que iria regular, né, o que vai dirigir a economia é o livre jogo da oferta e da procura. Né? Ele vai desenvolver a teoria de que existe uma mão invisível que regula o mercado, sem precisar então de interferências. E eu trouxe uma frase aqui do Adam Smith que daria uma série de discussões, né? Que não cabe aqui nesse momento. Que ele vai dizer: não é pela benevolência do padeiro ou do açougueiro que nós temos o nosso jantar, mas é pelo egoísmo deles, pois os homens agindo segundo seu próprio interesse é que todos se ajudam mutuamente. Ao conduzir e perseguir os seus interesses, o homem acaba por beneficiar a sociedade como um todo de uma maneira mais eficaz. Há controvérsias, né? Mas isso aí é uma outra grande discussão. O próprio Adam Smith, posteriormente,
ele vai fazer uma autocrítica quando ele percebe que essa teoria do Estado mínimo foi utilizada por algumas nações para dizer assim, ó, tá tudo livre, o Estado não vai fazer mais nada. A gente sabe que não é assim, né? Ele mesmo vai dizer que o Estado ele precisava desempenhar pelo menos 3 funções básicas: a manutenção da segurança militar, a administração da justiça e erguer e manter certas instituições públicas. Aí passa por saúde, saneamento, educação, moradia, né? Algumas instituições públicas para ajudar a sociedade a funcionar. Junto com esses teóricos, eu trouxe também mais o John Stuart Mill e trouxe ainda o Thomas Malthus, para a gente entender essa discussão a respeito da relação entre crescimento populacional e produção de alimentos. A gente está num momento agora, né, de paralisação dos caminhoneiros, e a gente está vendo faltar alimentos, a gente tem um agronegócio que é muito forte, a gente, né, agro como é? Que tem na propaganda aquela propaganda da emissora que eu não vou dizer o nome, Agroetec, Agropop, Agro é tudo. Então a gente tem uma agroindústria que é muito forte no nosso país, e durante muito tempo se discutiu essa questão de que você tinha que combater o crescimento populacional, porque a produção de alimentos nunca seria suficiente, então sempre haveria fome. Hoje a gente sabe que, na verdade, a questão não é produzir alimentos, nunca se produziu tantos alimentos quanto a gente produz hoje, né? A questão de distribuição, que é uma outra história. Então, John Stuart Mill, que era economista e filósofo, né? Ele vai defender o limite do crescimento populacional, justamente para evitar a fome, porque a produção de alimentos não acompanharia o crescimento populacional. E ele vai dizer o seguinte: olha, o sistema capitalista ele é perverso, ele é um sistema que gera desigualdades, e o Estado precisa encontrar mecanismos para minimizar essa desigualdade. Por isso que ele vai defender, gente, a criação de cooperativas para minimizar os efeitos das contradições do capitalismo. Essa ideia de que no capitalismo todo mundo vai enriquecer, todo mundo vai prosperar, todo mundo vai ser rico é uma grande ilusão. O capitalismo já está aí há tempo suficiente para a gente saber que não é bem assim que a banda toca. Então a ideia do John Stuart Mill era justamente de evitar, de diminuir essas contradições do sistema capitalista. E temos outro teórico, que é o Thomas Malthus, que era economista e demógrafo. Thomas Malthus foi aquele que formulou a ideia de que o crescimento da população seguiria uma PG, ao passo que a produção de alimentos, PG, progressão geométrica, ao passo que a produção de alimentos seguiria uma progressão aritmética, ou seja, sempre existiria um descompasso. A produção de alimentos nunca conseguiria acompanhar o crescimento populacional. Por isso que ele é um defensor de controle de natalidade, ele é favorável. Eu coloquei aqui para vocês, né? Ele achava que a própria natureza, essas catástrofes naturais, essas epidemias, enfim, que tudo isso era uma forma que a natureza estava buscando para se autorregular. Mas ela sozinha não dava conta, então a natureza ela precisava de uma ajuda por parte do governo. Então ele foi bem radical na sua defesa, né? Então ele era a favor da restrição dos programas assistenciais públicos, né, de caráter caritativo. Era a favor da abstinência sexual dos membros das camadas menos favorecidas da sociedade, ou seja, pobre não deveria ter filho e o governo não deveria ajudar quem estava necessitando. Era contra, inclusive, que se criasse abrigos para os idosos, era a favor do aborto, então Malthus foi bem radical. A gente tem que dar um desconto porque Malthus escreve numa época em que as informações também eram limitadas. Hoje a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. E sobre o iluminismo é isso. Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem ao vivo, na sala de aula, lá no nosso curso. A coisa ela é mais dinâmica, mas eu acho que aqui eu estou satisfeita, eu acho que está funcionando. Estou buscando, dentro do possível, interagir, mantendo algumas das minhas características básicas, né? E é isso, gente. Tá bom? Espero que tenha dado tudo certo. Tchau, gente. Eu vou fazer um sorrisinho assim, uma coisa... Não, brincadeira.